Quando nós pensamos nos objetivos desse projeto, nós pensamos principalmente na parte de conservação dessas pinturas rupestres. E a atividade turística, o turismo arqueológico, contribui com essa conservação, ainda mais aqui no estado, que a gente sabe que o IPHAN cuida desses sítios, ainda mais aqui no Tocantins, porque nós sabemos que o IPHAN, ele cuida, ele tenta proteger e fiscalizar esses sítios arqueológicos. Porém, sabemos também que o efetivo deles é pequeno, eles não têm tanta gente para fazer essa fiscalização. Então, nós pensamos inicialmente nesse projeto para as pessoas conhecerem, se identificarem e principalmente conservarem essas pinturas rupestres do Tocantins. Segundo o site do IPHAN, foram catalogados em 2014 pouco mais de 800 sítios arqueológicos no Tocantins. Então, assim, é um número bem expressivo. E com certeza deve ter aumentado, né, com o passar dos anos. Então, é importante também ressaltar que os sítios, eles não trazem histórias apenas do Tocantins, ele traz história do Brasil inteiro, quiçá do nosso continente inteiro, né, porque não havia antes essa divisão. Então, as pessoas que habitavam o Brasil, o território, naquela época, não tinham essa consciência, né, então... com certeza é uma história que traz o Brasil junto, que traz o nosso continente junto, não só o Tocantins. A princípio, a geologia da região, né, que está localizada Palmas, e a região de Lajeado, pegando a Serra do Lajeado, onde se encontra a APA do Lajeado e o Parque Estadual do Lajeado, que abriga parte, né, da riqueza arqueológica no Tocantins. Essa riqueza arqueológica, ela está, né, distribuída no decorrer da Serra do Lajeado em sítios arqueológicos associados a abrigos, né, abrigos desses povos pré-históricos. Nesse sentido, a Serra do Lajeado ela está localizada em formações geológicas de período siluriano e devoniano, né, com datação absoluta estimada de 380 milhões de anos. Parte dessas formações geológicas são originadas de depósitos fluviais e parte da formação geológica é derivada de depósitos marinhos. Aqui na região nós temos a forma de relevo predominante, né, de depressão, e na região da Serra do Lajeado predomina planalto com ocorrências de chapada, né? Toda chapada ela tem limitações por taludes, conhecidos também por escarpas. É nesses taludes que ocorre a maioria dos sítios arqueológicos, onde por meio do intemperismo histórico, né, no decorrer do tempo, o intemperismo ele foi provocando erosões no sopé, né, na região da base da serra, criando grutas. E essas grutas, geologicamente, serviram de abrigo para os povos pré-históricos no Tocantins. Já houve datação, né, nessas áreas de pinturas rupestres, que é o foco, né, nesse momento, e essas datações realizadas pela UNB estimaram uma idade de 12 mil anos dessas pinturas rupestres por meio de carvão de fogueira produzidos, né, por seres humanos ali naqueles locais. Essas pinturas rupestres
elas estão registradas em paredes, comumente compostas de arenitos, né? O arenito é a rocha predominante na escarpa da serra, que de certa forma compõem os abrigos que essas populações utilizavam para, né, se esconder do intemperismo, da chuva, do sol, para criar um contexto de defesa familiar, porque na pré-história os animais selvagens oprimiam muito essas populações humanas. Então, o contexto geográfico, o contexto de relevo e geológico auxiliou a sobrevivência desses povos na região, né? E que produziram vestígios, que são as pinturas rupestres. Existem pedra lascada, pedra polida, fragmentos de cerâmica também na região. E o potencial turismo nesses locais, né, é muito interessante e tem possibilidades de ser ampliada, né, no estado de Tocantins. O IPHAN é o órgão que regula as visitações, o turismo em áreas de sítios arqueológicos. É um órgão nacional, né, que tem essa função de regulamentar as visitas em sítios arqueológicos, podendo ser elaborado projeto para visitação com estrutura apropriada e estudo de capacidade de carga, estudo, né, de gestão de turismo para que essas áreas sejam preservadas, né, para as populações futuras e que o turismo não oprima o meio ambiente ali no entorno. Porque qualquer alteração antrópica pode trazer consequências para esses sítios arqueológicos, tendo em vista a fragilidade do material, né? As pinturas rupestres, elas estão sujeitas aos ventos, à chuva, à umidade, à radiação solar. E se o homem interagir de forma inapropriada, pode ainda acelerar esse processo de degradação. A composição, né, das pinturas rupestres costuma ter uma mistura entre óleo animal, gordura animal, com tinturas, né, provenientes de vegetais ou minerais ali do local, né, onde eles interagiam. Os abrigos serviam também de orientação geográfica, né, de localização geográfica, e as pinturas rupestres eram marcações nesses locais onde eles se orientavam no espaço. Então as pinturas rupestres serviam como um registro, né, um registro de uma escrita primitiva, onde eles expressavam o simbolismo das estações do ano, um simbolismo dos ciclos, né, ciclos de chuva, ciclos de caça, ciclos de colheita, de coleta de grãos ou de coleta de frutos, né, tendo em vista que por muitos períodos esses povos foram nômades e aos poucos eles foram se fixando na região e desenvolvendo técnicas, né, de convívio em comunidade, como plantio, né, como perfuração de poço e todo um contexto de convivência social. A pintura para a gente foi uma espécie de presente, né, porque eu digo que é um presente da militância, do ativismo que a gente já tinha ambiental, e depois pelo fato da gente também ter aderido ao turismo, né? Porque isso surgiu quando a gente foi construir, a gente já tinha uns 10 anos com essa propriedade e a gente não tinha segurança de que realmente tinha pinturas aqui. Ouvia falar, mas não tinha constatado. Aí quando a gente foi fazer essa trilha, né, conforme a Luciana tinha falado, não, monta uma trilha e um café e vocês já estão no projeto e vai funcionar. Quando nós fomos montar a trilha, aí que a gente descobriu, né? Aí isso ganhou um outro relevo, né? Porque as pinturas, elas são atrativas para todo o polo, para toda a cidade de Palmas, né? Então, colocou esse polo turístico num outro nível, né? de importância, de atrativo turístico, né? Já começou com uma presença muito forte, né? de pesquisadores, né? Da Universidade de Santa Catarina, né? A Universidade Federal de Santa Catarina tem um doutorado e mestrado em arqueologia que eles têm isso aqui como campo de pesquisa, né? Então a gente tem se apropriado dessas informações para a gente compreender a riqueza, né,
e também ter estratégias, né, para proteger. A gente sabe, né, que os estudos são recentes, mas que mostra que essa região aqui tem a mesma complexidade da Serra da Capivara, né? E já tem teorias, né, perguntando se isso daqui não foi um caminho, se isso daqui não tem uma relação de povos, né? Pela quantidade de pinturas, a gente viu que é mais de um povo que passou por aqui, né? E pinturas sobrepostas, segundo os arqueólogos, é uma ideia de que um povo que fez questão também de conquistar o outro, de deixar registrado que ele passou depois, que ele absorveu aquela cultura, que ele absorveu aquelas informações, e aqui tem, né? Então, mostra a riqueza. Uma fala muito legal do superintendente do IPHAN, quando a gente procurou, ele disse assim: vocês vão funcionar, a gente vai trabalhar para isso, porque a educação preserva. Eu também sou desse princípio. Trazer pessoas com objetivo de educação, você garante a preservação. Agora, só fechar não é suficiente para garantir. Então, por isso que a gente tem o maior prazer de mostrar, né, cada olhada de uma pessoa que vem interessada em conhecer mais, você aumenta a possibilidade de defesa, porque você aumenta o compromisso, a pessoa que vem também está compromissada com isso. Então, assim, para a gente é uma maravilha, né, a gente poder receber pessoas, né, que vão compartilhar essas belezas, né, e esse sentimento, né. Então, a gente se sente muito bem com o trabalho que a gente está fazendo, que não é uma exploração turística, na verdade, uma descoberta das nossas riquezas, do nosso patrimônio, e podendo abrir isso para que as pessoas possam visitar, né. Um pouco com o Pablo, que é o condutor aqui do sítio arqueológico do Paredão. Pablo, conta um pouco pra gente como que vocês descobriram todas essas pinturas. Essas pinturas foram descobertas em 2019 pelo um caseiro nosso aqui, um colega nosso aqui. Ele passou a andar conhecendo a propriedade mesmo e acabou descobrindo. E aí, ao descobrir, nosso primeiro passo foi o quê? Informar ao IPHAN quais seriam os próximos procedimentos a tomar para podermos preservá-lo. Uhum. E quais são os métodos adotados assim, para preservação, para conservação? Então, os métodos adotados para preservação e todo o processo de conservação das pinturas é tudo diretamente com o IPHAN. Tudo é relacionado ao IPHAN. A gente informa para ele qual é o procedimento, tudo. Então, a questão de preservação, como ocorreu dos cupins pela professora e doutora da Universidade Federal do Piauí, já contratados pelo próprio IPHAN. Eles vêm já tudo através do próprio IPHAN. Uhum. E quais são os próximos planos que vocês pretendem? O que vocês pretendem fazer aqui? Então, próximos planos é o quê? Sempre a preservação das pinturas. Como sabemos e vocês conseguem observar aqui, que elas são finitas, que
hoje nós temos, login não podemos ter. Como podemos perceber, tem alguns desplacamentos, algumas questões, e através desse intemperismo, podemos perdê-las. Então, o quanto mais podemos conservá-las e poder passar os estudos para os próximos, e estaremos fazendo essa preservação. Uhum. E vocês têm pretensão de receber turistas também, ou vai ficar exclusivo para estudo? Sim, pretendemos receber turistas também, para que possa também, assim, como que eu posso falar? Não é nosso. Então, deve ser divulgado. E quanto mais divulgado, mais conscientização as pessoas vão ter, como preservar algo histórico, preservar o que nós tivemos de antepassado. Saber que ali, então, como preservar? Mostrar para o público. Para que haja identificação, né? Identificação. Entendi. Isso mesmo. E qual é a pretensão, assim, o máximo de pessoas que vocês pretendem receber por vez, assim? Qual é a capacidade de carga? Então, a capacidade de carga para cada guia, para cada condutor, é 10 pessoas. Então, mas no máximo, cada subida, para que a gente tenha um controle bem legal, como a trilha, podemos perceber que é um grau 3, a gente pretende subir no máximo 20 pessoas, com 2 condutores. Uhum. E aí vocês pretendem fazer alguma coisa na trilha? Sim, como tem a questão de contenções, cordeamento, a questão de colocar as placas para informação, que as placas estão em três línguas, inglês, espanhol e português, e para que a questão, o que seja mais acessível, como falei anterior, quanto mais pessoas puder acessar, mais informações podemos passar da preservação. Pelas informações que a professora doutora da Universidade Federal de Piauí passou para nós, que as pinturas estão datadas em torno de 8.000 anos. E como tem o quê? Teve a questão de três gerações. Como que ela falou essa questão de 3 gerações? Que é a questão das pigmentações. Uma pigmentação mais avermelhada, outra mais branca e outra mais marronzada. Então ela falou para nós que essa informação são de épocas diferentes. Então cada um faz uma informação. E o mais legal disso é que nenhum acaba estragando a informação do outro. Nenhum sobrepõe o outro. Nenhum sobrepõe o outro. Ou seja, já tínhamos isso bem antes, que a questão que hoje essa conscientização que nós estamos tentando passar para nossa população, o mundo, que não pinchar, não riscar, que não temos hoje. Eles já tinham essa preservação antes, que não era estragar a informação de povos... uma outra pessoa que já tinha desenhado. Que já tinham desenhado. Entendi. A arte rupestre, ela representa um patrimônio de valor inestimável. Quando ela é descoberta, muitas vezes elas estão dentro de propriedades particulares, propriedades privadas. Por isso, para fazer a gestão e a preservação desse local, é preciso que o gestor da área ou o proprietário, ele tenha conhecimentos específicos sobre o tema. No Brasil, nós temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que é responsável pela preservação do patrimônio histórico brasileiro. É importante salientar que nós, brasileiros, temos a responsabilidade de preservar todo o patrimônio histórico brasileiro, que não cabe apenas ao poder público e ao proprietário da área. Primeiramente, você vai passar por um processo administrativo para fazer o tombamento. O tombamento ele é um processo administrativo, onde o órgão responsável ele vai fazer uma análise no local, na área, para saber se esse bem encontrado tem um valor histórico, tanto municipal quanto federal ou estadual. É importante salientar que o tombamento ele pode ser municipal, estadual ou nacional, tá bem? Depende muito de cada órgão que vai fazer o tombamento. Se está dentro de um município, nós temos os órgãos, eles são divididos em esferas. Nós temos os órgãos que preservam, no caso federal é o IPHAN. No caso do estado, nós temos a Secretaria da Cultura, aqui no Tocantins também, que estaria responsável por preservar esses patrimônios estaduais, que nós temos patrimônios estaduais, culturais também. E o município também tem uma Secretaria da Cultura,
que também faz esse trabalho, que também tem esse, e pode ter uma autarquia vinculada a eles, que possa gerir e preservar esses órgãos também. Então, é importante que, antes de mais nada, a Constituição, ela fez o quê? Que compete ao município, ao Distrito Federal, ao Estado e à União preservar os patrimônios culturais brasileiros. A eles é uma competência comum, cabe a todos fazer isso. Então, é lógico, a gente tem um órgão federal que é o IPHAN, mas também temos as secretarias culturais, da cultura, no caso, né, Secretaria da Cultura, que é responsável, ou pelo município, no caso, nós temos, e pelo Estado também. Você não perde o domínio da sua área, né? Você passa a ser, digamos assim, você passa a ser uma pessoa que vai conduzir e preservar aquele sítio arqueológico que foi ali encontrado, né? Então, você vai ter toda uma questão. É lógico, quando ele é tombado, as regras são mais restritas. O tombamento ele é algo muito mais sério. Você faz um registro no livro e etc. Então, e também tem o cadastro, que eu falei inicialmente. O primeiro passo é o cadastro. Então, você tem um cadastro, esse cadastro é homologado do sítio arqueológico, ok. Mas também pode ser tombado, que é um registro no livro, né? Aí as regras são mais específicas para poder utilizar aquele local, porque ele precisa ser preservado, vai ser fiscalizado. Qualquer tipo de alteração feita no local tem que ser previamente autorizada pelo órgão, né, responsável pela preservação. Então, o que acontece? Para você poder trabalhar naquele sítio arqueológico, desenvolver aquilo, você tem que passar por um processo de atividades sustentáveis. Você tem que utilizar a área de forma sustentável. Ela tem que perpetuar no tempo, para que as outras gerações que venham vindo possam vivenciar, ver aquilo também. Essa é a ideia. Então, assim, eu posso abrir ao público? Sim, posso. Desde que eu tenha o quê? Eu tenha as regras que tenham que ser devidamente seguidas, né? Tem as regras que, por exemplo, você tem que colocar uma corda, um local onde o visitante ele não possa se aproximar tanto da pintura rupestre, para que não toque. A fotografia também, o flash também dá uma degradaçãozinha. Então, assim, é minimizar o impacto do uso público, mas sim, nós podemos visitar o local, o proprietário pode abrir o local. É até importante, porque isso conscientiza as pessoas da importância de preservar, porque, como eu disse, não cabe só ao poder público, cabe a todos nós, cidadãos, preservar o patrimônio histórico brasileiro. Em caso de depredação do patrimônio, né, histórico-cultural, com certeza há uma punição, está no Código Penal, que é o artigo 163, que se caso a pessoa depredar, ela tem aí, pode até pegar de 1 a 6 meses de detenção. A legislação, ela inicia em âmbito federal, né? Então, tá lá, compete a quem preservar os bens arqueológicos. Compete, é uma competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? A partir daí, a gente começa a ter o quê? Políticas públicas, instrumentos que começam a entrar como forma de reconhecer e preservar os bens arqueológicos encontrados, descobertos dentro de espaços geográficos brasileiros. E aí a gente tem o IPHAN, principalmente, que é o federal, a autarquia responsável para isso, e também temos, no âmbito municipal e estadual, suas devidas secretarias e autarquias também podem ser instituídos para isso, né? Para poder fazer toda essa preservação completa. Existe a lei, ela funciona, mas além da legislação, o principal é conscientização. A gente precisa passar por processo de conscientização. Isso é por meio de políticas públicas, conscientizar, educação é fundamental, a educação informal, né? Que é aquela educação onde vai além dos trâmites formais, né? Do conhecimento formal. É importante. A criança, ela começa a ter o entendimento do que é toda a história, o que é um patrimônio histórico natural nós temos aí, o que é aquele monumento que ela encontrou. Então, começa na infância. Então, a conscientização humana é o foco. A legislação, ela está ali. Tanto é que hoje a gente também tem a possibilidade de preservar o patrimônio histórico imaterial, né? Quer dizer, ele veio surgindo devagar, o patrimônio imaterial, e hoje ele é fundamental. Nós temos aí a cultura do nosso Brasil, que ele está de forma intangível, e ele está, hoje nós temos o órgão, o IPHAN, ele já tem seus instrumentos para preservar a cultura imaterial,
que é algo que a gente não pega, é muito mais além. Tocantins, ele é rico em monumentos naturais, ele é rico em natureza, ele é rico em recursos naturais. E com isso também ele é rico em história, né? Querendo ou não, ele é rico em história. Nós estamos numa região onde a gente pode perceber que foi encontrado muita arte rupestre, inclusive, na região da capital mesmo, né? Perto da capital, veja só isso. Então, o que acontece? Isso é fundamental, porque guarda uma história do Brasil, né? Vai além do estado do Tocantins. Então, ele guarda uma história do Brasil aqui. Nós temos uma história do Brasil aqui riquíssima, onde precisa ser conservado, precisa ser preservado, precisa ser conscientizada a população que vem chegando, né? Porque realmente a gente tem um patrimônio material e imaterial inestimável. Por isso, quando o proprietário descobre uma pintura rupestre na sua propriedade, ele imediatamente deve comunicar ao IPHAN para que possa ser, então, tomadas as devidas providências. Vai iniciar uma visita técnica e analítica nesse local, será feita uma ficha de cadastramento deste local, esse cadastro vai ser inserido no sistema e depois dos trâmites necessários, faz a homologação desse cadastro. O sítio arqueológico também pode ser tombado. O tombamento ele é um instrumento instituído pelo poder público que ele é feito para reconhecer e preservar o patrimônio histórico brasileiro. O tombamento ele pode ser feito tanto pelo proprietário da área, da onde descobriu a pintura rupestre ou o bem arqueológico, mas também pode ser feito de forma compulsória pelo órgão responsável. O tombamento ele é o registro no livro do tombo. Nós temos muitos livros do tombo, eles são divididos em categorias. E existe sim uma categoria específica para registrar bens arqueológicos. O tombamento ele passa por um processo de análise aonde vai ser verificado se o bem histórico tem uma importância nacional ou estadual ou municipal. Após o tombamento, esse bem passa a ser fiscalizado de forma periódica para que possa ser acompanhado a conservação do local. Em caso de intervenção, qualquer tipo de intervenção humana neste local, ele vai ter que ser previamente autorizado. Esse monumento que nós estamos falando hoje, ele tem que ser, antes de mais nada, registrado, né? Registrado ou cadastrado como patrimônio histórico, ou do município, do estado ou da União. Nesse momento em que existe esse registro de que ele realmente foi reconhecido, que tem uma importância histórica pro município, pro estado ou para a União, então ele passa a ser gerido diferente, né? E aí a trilha também tem que seguir os trâmites corretos. Se o local for num local público, cabe ao poder público fazer essa gestão de visita de uso público. Agora, se for numa propriedade privada, o proprietário vai ter que gerir de uma forma equilibrada, sustentável, a visita o visitante, né, a demanda turística nesse local. Qualquer pessoa pode notificar o poder público, notificar de que está acontecendo isso, isso, isso e isso. Quando eu falo poder público, eu falo órgão responsável, né? Então, assim, se existe um cadastro no sistema, então a União cadastrou esse local, já está como uma pintura rupestre, né? Ou seja, um bem arqueológico está ali. Então, cabe sim ao poder público fazer essa fiscalização e verificar o que vem acontecendo periodicamente naquele local. E detalhe, tem que fazer o quê? Restringir a área, né? Tem que restringir de alguma forma essa área. Se as pessoas estão entrando e fazendo o quê? Vandalismo, tem que restringir essa área, tem que fechar a área, porque é o melhor caminho, porque não vai durar muito tempo. Vai passar uns dias, se o vandalismo continuar, a depredação continuar acontecendo no local, acabou. A gente tem a listagem dos sítios que foram identificados, ou seja, que estão cadastrados de alguma forma na base de dados do IPHAN. Eles não representam a totalidade dos sítios do estado, né? Só aqueles que se conhecem. E a gente tem um número aproximado de 2.000 sítios arqueológicos cadastrados ou conhecidos aqui no estado do Tocantins. E é o número que, continuamente, é o número que vai aumentando, porque, igual eu falei, eu fui na região do Novo Acordo, encontrei numa Idacama, encontrei mais 14.
Então, um número que, mês a mês, à medida que novas pesquisas são feitas, esse número vai se aumentando, né? E dentro desse universo de 2.000 sítios, nós temos diversas categorias. Nós temos os sítios, digamos, os sítios que representam oficinas líticas, né? Os locais onde os grupos humanos produziam suas ferramentas de pedra. Nós temos remanescentes de antigas aldeias indígenas que encontram basicamente vasilhames cerâmicos, fragmentos. Sim. Nós temos cemitérios, nós temos os sítios que têm arte rupestre. Isso nos sítios pré-coloniais. Nos sítios históricos, nós temos sítios de mineração, nós temos sítios antigas fazendas de gado. Então, esses 2.000 sítios eles englobam essas diferentes categorias. Mas aqui predominam os sítios pré-históricos, né? Talvez 70% dos sítios sejam pré-coloniais aqui no estado do Tocantins. E é importante dizer também que esses sítios, sendo conhecidos ou não, eles são protegidos pela legislação. O IPHAN, até os anos 2010, ele tinha uma política de bairrista, assim. A proposta tinha muito temor de que ocorressem escavações clandestinas ou visitação desordenada. Então, os dados relacionados à localização dos sítios era meio que guardado a sete chaves, né? A nossa política atual é de promoção do patrimônio arqueológico. Um dos fins do IPHAN esse, é promover o patrimônio cultural, dentre eles o arqueológico. E a gente está fazendo o possível para tentar conhecer de uma forma bastante ampla o que a gente tem de bens arqueológicos aqui no Tocantins, fazer um diagnóstico do estado de conservação, verificar quais sítios são passíveis de visitação ou não, porque às vezes o sítio tem um potencial científico muito grande, que não cabe visitação, que pode prejudicar o contexto, ou às vezes ele é muito frágil, ou às vezes as próprios vestígios arqueológicos eles não estão muito atrativos do ponto de vista turístico, né? Ao olhar atual, as pessoas não veem interesse. Então a gente tem que fazer esse levantamento. Os sítios que são passíveis de visitação, a gente está procurando abri-los de fato para visitação. Nós temos um exemplo aqui em Lajeado, que é o sítio Caetitu, que é o primeiro sítio no estado que tem uma infraestrutura mínima para receber visitantes. Antes, é um sítio, dentro dos sítios que tem aqui no estado, na região do Médio Tocantins, é um dos sítios mais facilmente acessíveis, né? Certo. Outros são muito complicados. E o pessoal, por conta dessa visão, esse romantismo que a arqueologia desperta, as pessoas estavam visitando muito aquele sítio de forma desordenada. Até ensaios de casamento fizeram naquele sítio, assim, o pessoal ia lá, ficavam andando, ou seja, você pisoteia o solo arqueológico, você sempre tem aquela questão de querer tocar, quero ver se sai, né? Tem a questão de colocar seu nome, ainda bem que o sítio nunca sofreu esse tipo de vandalismo, mas sempre há essa possibilidade. Então, o IPHAN, enquanto órgão gestor, tinha a prerrogativa de fazer duas coisas: ou fechar o sítio para visitação, impedir, tinha esse poder, ou abrir. Já que a gente tem que promover, bora abrir. A gente foi lá, inicialmente fez o trabalho de conservação, para evitar, assim, tirar os elementos degradantes. Para abrir para visitação, a gente segue um passo a passo, né? Primeiro é o diagnóstico do bem. Assim, o que é que tem de relevante, o que é que tem de informação científica que foi produzida, o que é que pode ser produzido naquele sítio. Segundo passo, ok, ele é passível de visitação? Sim. O que é que pode ser feito no sentido de visitação, né, de infraestrutura? Tem que fazer primeiro o trabalho de conservação, seja para minimizar a ação dos agentes degradantes, né? Um trabalho de conservação que tanto para tornar as pinturas mais visíveis, não agindo diretamente nela, mas tipo assim, tem um cupinzeiro, um caminho de cupim, vão lá, tira aquele caminho que está sobre a pintura, faz mascarar alguns vandalismos que tem, alguma placa, uma parte da rocha que está soltando, e vai lá e coloca uma massa para evitar esse esplacamento. Pronto, preparou o sítio para conservação. Depois a gente pensa numa infraestrutura. No caso do sítio Caetitu, como ele é um sítio com potencial de escavação, porque ele tem um sedimento, um pacote sedimentar bem espesso, não podia pensar simplesmente num guarda-corpo comum, né? Porque alguns sítios que estão à flor da rocha, você consegue um guarda-corpo, consegue criar um limite
de segurança. Esse não, esse que a gente tinha que evitar que o pessoal continuasse a pisotear o solo de forma a esmo. Então criamos a passarela para justamente direcionar o fluxo de visitantes ali. Aí para a passarela houve algumas avaliações quanto à capacidade de carga dela. A gente não foi um trabalho dentro do processo de formatação turística, não foi completo porque a gente não contou também com a parte mesmo do turismólogo. Sim. Foi uma coisa mais baseada na experiência que tivemos na Serra Capivara e outros exemplos do Brasil. Então a gente fez, tipo assim, bora fazer o mínimo e depois um teste, na verdade, um projeto piloto. A prefeitura meio que ajeitou o acesso, colocou aquela escada, a gente colocou as placas também de sinalização que serve tanto para orientar como para informar que ali é um bem da União, que não pode fazer, o que é que pode e não pode fazer naquele ambiente. E foi um teste, e com base na experiência, que está sendo muito positiva para todos, porque o sítio ele é um dos carros-chefes do turismo em Lajeado, é aquele sítio, sempre está aparecendo em folders, em cartazes, está sendo inserido nos roteiros turísticos, está servindo de fonte de renda para o proprietário, ele está para fins de manutenção do espaço, ele cobra uma pequena taxa para ter visitação. Então, tipo assim, está obtendo uma experiência com esses 2 anos de abertura do sítio, o que é que pode melhorar naquele sentido, e também o que a gente pode fazer em outros sítios também aqui na região. Né? Vamos começar do histórico do sítio. Né? Ele foi identificado entre 98 e 2003, quando foram fazer a hidrelétrica aqui do Lajeado. Né? Toda obra aqui de grande vulto, que envolve impactos ambientais, além dos estudos envolvendo a biótica, né, a fauna e a flora, e a atmosfera e clima e tudo mais, tem que ter um estudo que para que se avalie os impactos da obra no patrimônio cultural. E dentro desses estudos, eles tiveram que contratar arqueólogos para fazer o estudo de levantamento, saber o que tinha na área, o que seria destruído com a obra da hidrelétrica, o que podia fazer com os que seriam destruídos e tudo mais. E dentro dessa pesquisa de levantamento arqueológico, eles identificaram esse sítio, né? Mais pelo boca a boca. Não, lá na terra do meu pai, sempre o bom e velho boca a boca. Os caras foram lá e identificaram esse sítio. Ok, esse sítio ficou mais ou menos uns 20 anos em stand-by. Ele ficou lá, a gente tinha conhecimento dele, mas não havia nada de fato. Aí, nos últimos, talvez, 8 anos para cá, as pessoas começaram a se interessar mais, né? Essa tendência da humanidade de se voltar para a natureza, né? Cada vez mais pessoas indo serra acima, aproveitando os espaços naturais, começaram a visitar esse sítio. Isso, assim, às vezes até sem comunicar ao proprietário do local, o que era ruim, né? Porque você tem uma propriedade, né? Você não pode ficar entrando assim. O cara ele não proibia, mas também não achava legal, né? E nessas visitações estava vendo todos esses impactos involuntários. Isso não era um impacto. A visitação em si é um turismo predatório. Aí o sítio ele é um bem da União. Aí a gente, nesses casos, como é bem da União, a gente compete ao órgão fazer a gestão, então coube fazer um investimento para aquela passarela. Aquela passarela foi bancada pelo poder público. Interessante. Assim, mas nada impede que o proprietário faça um trabalho semelhante na sua propriedade, em um sítio que haja na sua propriedade, desde que o IFAM seja comunicado, porque às vezes ele não pode fazer de qualquer maneira a passarela, às vezes ele quer trabalhar um sítio que não pode ser aberto para visitação. Então, assim, tem todos os cuidados. Tem estudo feito antes, né? Um plano de gestão, plano de manejo. Sim, a gente fez um plano de manejo. O trabalho de conservação que foi feito lá naquele sítio gerou também um plano de manejo. Então a gente tem essas diretrizes de como trabalhar esse sítio para que ele possa ser fluído de forma segura e autossustentável também. E está acontecendo bacana, assim. A gente está sempre acompanhando as redes sociais, Instagram, tem muita gente postando que vai visitar o sítio. E a gente está, cada vez mais a gente está, a gente fica assim, como não houve um acompanhamento de um turismólogo, a gente está aprendendo muita coisa na raça, assim. Um papel para controlar quem está visitando, né? Saber. É interessante. A gente faltou isso, não. A gente foi lá e deixou para ele. Aí depois, não, precisa de saber aquela questão de quem é que pode subir, né? Cardíaco, aquelas placas. Sim. Aquelas placas de orientação. Também a gente está procurando contato com o pessoal do turismo para poder dar essas orientações do Sebrae também.
Então, é um trabalho assim, quando a gente chegar na perfeição, digamos assim, a gente vai conseguir exportar de forma mais clara aquele modelo para outros sítios aqui no estado. Se chegasse no sítio, o cara tivesse feito uma coisa com um elefante branco, claro, concreto, perfurado o solo, feito, ele estaria cometendo um crime ambiental. Ele é crime de destruição do patrimônio cultural tombado por lei, né? Então ele seria indiciado, né, junto ao Ministério Público, houveria investigação e ele arcaria com as consequências do seu delito, né? São direitos de propriedade que sobrepõem. Tem o cidadão que ele não perde a posse daquele espaço, mas ele também não pode explorar da forma como ele bem entender. Tem que ter uma autorização do poder público, até para o bem, né? Movido por uma boa intenção, mas a boa intenção também tem que ser direcionada, senão como aquele ditado, né? O inferno é cheio de boas intenções. Sim. Em Brasília tem muitos profissionais, mas assim, para essa área tem departamentos de fomento, né, do patrimônio cultural, mas eu acho que tá muito engatinhado nesse sentido aí. Seria muito bom a gente ter um profissional aqui dentro do IFAM, de Faltangotins. A gente esse sítio do Morro do Homem, que são 6 sítios na base do morro, são 6 sítios no perfil sul do morro, né? A gente não fez a prospecção no perfil norte, pode ter mais. Entendi. São 6 sítios que a dependendo da situação, a gente pode trabalho de conservação, fez uma pesquisa mínima, pesquisa científica mínima, para saber o que tem ali, até para criar um conteúdo para passar para um eventual turista, né? Porque o cara vai lá gratuitamente sem saber o que tem. Eles têm o seu know-how turístico, né? Tipo assim, o que é que poderia ser implantado aqui que provoque o mínimo de danos possíveis ao contexto, mas às vezes assim seja integrado ambientalmente, né? O sedimento lá é uma areia bem de deserto, areia bem fina, arenito daquela região do Jalapão é muito friado, o vento tá acabando com tudo lá. Em 2000 e foi liberado para visita em 2003 e foi pela dona Júlia, de São Paulo, que ela fazia o trabalho aqui de trabalho de doutorado, e ela fez essas pesquisas por aqui e descobriu. Ah, através de pesquisas científicas, né? Da dona Júlia. Legal. Aí em 2003 que foi liberado para visita, né? E quais foram o que o senhor teve que fazer aqui para poder liberar para as visitas? Como que foi Foi isso? através da Turatim e IBAMA e parceria de Lajeado com o IFAM, Governo Federal, IFAM. E aí para liberação da visita. E eles deram alguns direcionamentos A do que tinha que ser parceria feito? fez a escada e a passarela pelo parceria de Lajeado e Governo Federal, IFAM. Entendi. E quantos turistas, quantos visitantes o senhor recebe aqui por mês? Recebendo na média de 100 pessoas por mês. Entendi. E quem quiser visitar, quais são as dicas que o senhor dá a respeito de roupa? O que tem que trazer, assim, na mala, na mochila, para poder vir visitar? A pessoa tem que vir com boné, roupa, calça comprida, calçado fechado. E é assim, a dica de não andar devagar, quando não aguentar
subir direto, parar para descansar. E não subir do pega-mão da passarela. Problema de risco de acidente, né? Entendi. Tem todas as cordas tá ali. todas as cordas, todos pega-mão. os aparatos de segurança, né? E tá a escada que é para a pessoa. Subir com mais conforto, né? São 144 degraus. O senhor sabe mais ou menos ali quanto tempo de caminhada, mais ou menos? 30 minutos. 30 minutos de caminhada, né? De subida. De subida. Seu Luiz, fala pra gente aí um pouco das pinturas assim que já foram desvendadas, assim, o que encontram? O que a gente encontra aqui? Esse nós encontramos aqui é a tartaruga, o jacaré, a anta, a rede a contagem da semana do mês, e muitas coisas, né? E era... Tem 5.000, calculações 5.000 figura, desenho, né? 5.000 painéis. E desde o momento que foi descoberto até agora, se perdeu bastante, né? Pela chuva. Perdeu um pouco, bastante, mas agora nós estamos recuperando e não deixando estragar mais, conservando. Conservando, né? Entendi. Seu Luiz, e para que possa vir visitar aqui, como é que é? Tem que agendar com o senhor? Tem que agendar e aí é o horário. E a gente está aqui esperando, viu? Para abrir a porteira e levar o pessoal para visitar o. E qual é o máximo de pessoas aqui que essa 30 passarela pessoas. comporta? Máximo 30 pessoas, 30 pessoas, né? Essa é a capacidade de carga. Entendi. De carga, Seu Luiz, e a trilha é íngreme, né? O pessoal sofre ali para subir, né? É meio alto, inclinado, mas tem o pega-mão, tem corda e tem a escada. Por isso que o ideal é vir mesmo, né, com uma roupa mais específica, né? Roupa calça, boné, calçado fechado. Entendi. Trazer sua água, né? Trazer essa água. Entendi. Métodos de conservação que o senhor adota aqui. O que o senhor faz para preservar cada vez mais? Conservação que é 3 metros de encostamento na passarela. Tem pega-mão para não a pessoa pegar na figura, né? Entendi. Para não... Você botou biqueira também, né? Coloquei biqueira. Conservação de tratamento de cupim, de inseto no paredão. Esse paredão aqui tem 77 metros de paredão. Com 4 metros de figura. De figura, né? Figura, Vamos conversar um pouco com o Darlan, um visitante aqui do sítio arqueológico Caititu. Darlan, como é que você ficou sabendo? Como foi que você descobriu a respeito aqui do sítio? Bom, eu moro em Palmas e fiquei sabendo através de amigos e aproveitando um momento de férias, resolvi visitar, né, o Parque Arqueológico Caititu e fiquei bem impressionado com o que eu encontrei aqui. Entendi. E o que você achou das pinturas? Eu achei bem interessante. Como eu já havia dito, eu nunca havia visitado um parque como esse, né? E é muito curioso ver esse tipo de expressão de pessoas que viveram há mais de 4.000 anos, né? São desenhos que expressam a cultura, os hábitos daquelas pessoas, né? E é muito bom ver isso nos dias de hoje. É uma expressão primitiva e ao mesmo tempo atual. Uma visita muito interessante que a gente fez durante as gravações do documentário foi ao NUTA, Núcleo Tocantinense de Arqueologia, lá em Porto Nacional, na Unitins, onde o professor Genilson ministrou, né, uma aula para a gente a respeito das pinturas, dos sítios, dos estudos. A arqueologia é uma ciência interdisciplinar, então a gente, identificando esses materiais, a gente pode consorciar com outros profissionais que nunca sequer estudaram arqueologia. A gente pode ter aqui um professor da UFT que trabalha com fungos, por exemplo, que podem nos ajudar a identificar quais são esses fungos e as suas formas de eliminação, né? Ou de retirada desse fungo, se quiser preservá-lo, né? E alocar em outro lugar. No caso das incidências salinas também, né? A gente tem químicos na universidade, físicos, que podem nos ajudar perfeitamente com isso.
e de repente nunca trabalharam com arqueologia. Então a arqueologia é uma ciência que trabalha de uma forma interdisciplinar. A gente tem aqui, como eu disse, do pedagogo ao arqueólogo. O pedagogo nos ajuda a pensar essas atividades educacionais que a gente faz, os materiais que nós produzimos. O Núcleo Tocantins de Arqueologia ele foi criado em 1999 e trabalha essencialmente com a pesquisa arqueológica. E a gente tem vários campos trabalhando junto com a arqueologia, porque a arqueologia é uma ciência também interdisciplinar. Então, desde 1999, nós estamos desenvolvendo pesquisa no Tocantins, de norte a sul, identificando sítios rupestres, sítios arqueológicos, líticos e cerâmicos também. E a gente trabalha aqui com, além da pesquisa arqueológica, com a pesquisa paleontológica, a pesquisa antropológica, utilizamos da geografia, da pedagogia para pensar as atividades de educação patrimonial, por exemplo, e também trabalhamos com as atividades de gestão do patrimônio cultural, pensar políticas de preservação, conservação desses patrimônios, não só o arqueológico, mas também os patrimônios culturais de várias comunidades que nós já realizamos pesquisa no estado do Tocantins. E a gente sabe que não é uma legislação, uma placa que vai fazer que um bem seja preservado, como uma igreja, um centro histórico, um sítio arqueológico. E aí tem uma série de atividades que podem ser realizadas, como atividade de educação patrimonial, exposições, como nós já fazemos aqui no nosso ambiente, e também fora do ambiente também realizamos exposições para falar às comunidades, inclusive onde nós realizamos pesquisas, para divulgar esses conhecimentos e para levar também, além do conhecimento, a possibilidade de algumas pessoas terem contato com expressões que não são da sua realidade cotidiana. E é importante esse processo de identificação com os patrimônios, principalmente arqueológicos. A gente for imaginar sítios aqui datados com aproximadamente 12 mil anos, então é muito difícil dessas pessoas terem alguma identificação com esses sítios, a não ser por um trabalho de educação patrimonial, enfim, de divulgação, de conhecimento e de esclarecimento do que é esse patrimônio. E então a gente trabalha com isso também, as políticas de gestão e de educação, além da pesquisa arqueológica. Mesmo antes da criação do Tocantins em 1988, muitos arqueólogos e instituições passaram por aqui realizando pesquisa arqueológica. O fato é que, desde 1999, o NUTA identifica sítios arqueológicos aqui, sejam eles rupestres ou não. Então já tem aí, no mínimo, 23, 24 anos de pesquisa identificando sítios arqueológicos no Tocantins de norte a sul. Sendo que no norte, a gente tem, no caso da arte rupestre, mais incidência de sítios com gravações rupestres. E do centro para o sudeste do Tocantins, mais sítios com pinturas rupestres. Então, a essência do nosso trabalho aqui é a pesquisa arqueológica acadêmica, mas nos últimos anos nós passamos a perceber que também é necessário que, além de realizar a pesquisa acadêmica, por exemplo, com sítios de arte rupestre, nós precisamos também pensar em políticas de gestão e preservação desses sítios, porque, como eu disse, esses sítios eles não são possíveis de serem resgatados, como são os sítios o sítio cerâmico, o sítio lítico, o sítio de urna funerária. Então eles permanecem lá, a gente faz o registro de todas as formas possíveis, coleta as informações que são possíveis de serem coletadas para trazer ao nosso laboratório e aqui a gente fazer as pesquisas posteriores a esse trabalho inicial de identificação e de recolhimento de informações. Mas esse sítio permanece lá. E sobretudo com o adensamento populacional nos últimos anos no Tocantins, mais especificamente no contexto de Palmas, a gente começou a olhar para os sítios rupestres da APA do Lajeado, da Serra do Lajeado, por conta do adensamento populacional, seja no contexto urbano, seja no contexto rural. A gente tem alguns empreendimentos como microparcelamento de chácaras e tem aumentado a frequência de estadia dessas pessoas no campo e de contato com esses sítios rupestres e também criação de trilhas, mirantes. A gente tem atividades, por exemplo, de ciclismo, motocross no contexto da APA, dentro da APA, e as pessoas estão tendo constantemente contato com esses sítios. O grande problema é que, além de nós não ter como resgatar esses sítios, trazê-los para nosso ambiente de trabalho, eles também não foram estudados em profundidade. Então, muitos dos elementos possíveis de serem estudados estão se perdendo com esse processo de visitação, vamos dizer assim,
descontrolada. Há sítios, por exemplo, em que as pessoas escrevem os seus nomes com tintas químicas ou de carvão vegetal, com rochas sobre pinturas. Há casos em que algumas pessoas, como a própria rocha arenítica, que são a base da maioria das pinturas rupestres e das gravações aqui no Tocantins, elas já se destacam naturalmente. As pessoas aproveitam para retirar aquelas placas e levar para suas casas. Então, tem casos de painéis e paredões que não têm mais condições de serem restaurados. Então, a gente percebeu que é fundamental que sejam avaliados os impactos gerados por esse adensamento populacional e também pelos empreendimentos, os vários empreendimentos, inclusive turísticos, que estão sendo implantados no contexto da APA do Lajeado. Mais recentemente, o Ministério Público Federal tem acionado as prefeituras que envolvem o contexto da APA, que é Aparecida, Palmas, Lajeado e Tocantinha, para pensar estratégias de conservação desse sítio. Por quê? A gente sabe que o sítio rupestre, somente nesse contexto da APA, não é mais possível mantê-lo isolado, preservado, que é uma ideia de preservação, que a ideia da preservação é você manter ele intocado, intocável, né, digamos assim. Então a gente já sabe que isso não é mais possível. O que nós estamos pensando agora é na possibilidade de um uso sustentável para esse sítio, ou para esses sítios, que é a ideia da conservação. E é isso que o Ministério Público tem tentado fazer, junto com essas instituições, e mais recentemente com o nosso trabalho na APA da Serra do Lajeado, para identificar quais são esses impactos, a intensidade deles, quais são os elementos que estão gerando esses impactos, e pensar em estratégia de mitigação ou eliminação desses impactos. A gente sabe que em algumas situações é impossível de eliminar o impacto, mas a gente pode amenizar e posteriormente pensar num plano de gestão e de uso sustentável para esse sítio. E a gente também não quer que o sítio sirva apenas para fins acadêmicos, ele pode gerar renda, inclusive para as comunidades locais. Essa ação mais recente do Ministério Público, eles visitaram o sítio arqueológico Caetitu e vinha sofrendo esses impactos em função do acesso descontrolado de vários sujeitos, né, desde os moradores locais a turistas. E esse sítio ele foi restaurado após identificar as origens desses impactos. Ele foi restaurado, foi criado um programa de visitação controlada com guias turísticos, com instituições participando do processo e criou toda uma estrutura de forma que os visitantes possam, acompanhados, visitar esse sítio sem afetar o solo onde esse sítio está implantado, sem ter contato com as pinturas rupestres. E aí, além disso, eles criaram um programa para impedir ou amenizar os impactos naturais. A gente tem aí impactos, por exemplo, de pequenos insetos, de expressões salinas que afetam a pintura rupestre. A gente tem os animais que são criados de uma forma, digamos assim, não controlada, como o gado, né, liberado. Então eles têm acesso também a essas áreas, eles acabam destruindo o sítio. Você também tem de ordem natural. O gado não é de ordem natural, mas é mais de antrópico. Você também tem o fogo, que é um dos principais fatores de impacto nas pinturas rupestres no Cerrado brasileiro. E aí você é interessante porque o trabalho que a gente faz, vai começar a fazer de gestão e de pensar o uso sustentável para esses sítios porque, por exemplo, você tem prefeituras como Tocantinha, que quando nós conversamos com eles imaginavam que eles não estavam fazendo nada para a preservação desse sítio. E quando nós conversamos, eles falaram que todos os anos eles fazem combate ao incêndio e às queimadas na Serra do Lajeado. Então o que nós estamos trabalhando é que essas ações também, que aparentemente são desconectadas da conservação e da preservação do sítio arqueológico, elas podem e são absolutamente importantes e estão, mesmo que não de forma intencional, conectadas com a preservação do sítio. Então a gente tem trabalhado com isso, com os municípios, para identificar as estratégias que eles já estão usando e criar dentro desse programa de gestão uma possibilidade de intensificação dessas ações para a preservação dos sítios. E sobre as interpretações dos sítios, elas são muito difíceis de serem conclusivas. Essa que é a verdade com relação à arte rupestre. O que nós temos, e isso a gente pode falar com uma certa segurança, são a presença de alguns elementos nos sítios. E a gente tem figuras da mão, do pé,
figuras do que parece ser o Sol, figuras antropomórficas e zoomórficas, que são figuras de animais, pessoas, e em algumas representações de caçadas, por exemplo, do convívio social cotidiano e até do combate entre grupos diferentes. E então, assim, as interpretações são muito difíceis de serem conclusivas, mas é possível a gente identificar esses elementos. A maioria desses sítios que estão na APA foram sítios que foram outros pesquisadores que os identificaram e catalogaram e registraram junto ao Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A maioria desses sítios não foram identificados pelo NUTA ou por nossos pesquisadores. Então, isso agora que a gente vai começar a fazer isso. E aí a gente quer envolver os vários atores, os vários interlocutores e sujeitos ali presentes, desde o morador, o dono da propriedade onde o sítio se encontra, aos moradores que estão fora desse contexto, mas que estão ali no município e que podem ter acesso ou identificação com esses sítios, quer envolver as prefeituras e suas instituições, o Ministério Público, o IPHAN, o Estado através do Naturatins e da Unitins e do NUTA, obviamente, para pensar uma estratégia de preservação desse sítio. E aí esses vários sujeitos, eles são fundamentais no processo. E daí é onde entra a atividade do turismo, porque assim, se a gente for pensar no turismo só no caso do sítio arqueológico, se a gente for pensar só no potencial econômico de geração de renda que ele tem, a gente perde um outro potencial que eu acredito que ele tem, que é o educativo. À medida que essas pessoas que, embora convivam ali, mas talvez não se identificam com esse sítio porque não faz parte do seu cotidiano, ou seja, não foi gerado por sua família nem por sua comunidade, são um sítio de 12 mil anos, então é difícil a identificação. Como é diferente da folia do divino, por exemplo, de saber fazer um cesto com fibra de buriti, etc. É diferente. Então, a gente acredita que o turismo, na medida que as pessoas enxerguem esse potencial de gerador de renda, de emprego, etc., pode ser um fator gerador de preservação, de conservação do sítio. E na medida em que todas essas instituições e sujeitos que eu falei anteriormente estejam comprometidos para pensar isso. E, inclusive, isso é algo muito sério e importante, porque não é só o sítio rupestre, não são só sítios rupestres existentes na APA, ela é como se fosse um novo Parque Nacional da Serra da Capivara. E como eu disse no início, esses pequenos empreendimentos de microparcelamentos de chácaras, a cada estaca que se perfura o solo para colocar, você acaba encontrando um sítio arqueológico, cerâmico ou lítico. Então, e isso precisa ser cuidado, isso precisa ser observado e melhor controlado para evitar os impactos de uma forma geral nos sítios arqueológicos da região, que é um grande patrimônio, não só cultural, como também econômico, pensando nessas potencialidades ligadas ao turismo. Para você entrar no parque da Serra do Lajeado, por exemplo, você precisa da autorização do Naturatins, para qualquer atividade. Inclusive, os guias turísticos têm que fazer um cadastro e tal, e receber autorização para entrar. E essa entrada de pessoas na APA também é controlada, uma quantidade X de pessoas que você já identifica quando você cadastra. O que acontece é que a maioria das entradas não estão sendo cadastradas pelo Naturatins para entrar na APA. Um outro elemento é que, além de você solicitar para entrar na APA, você também tem, para o Naturatins, você tem que solicitar o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que controla e que dá as autorizações para essas atividades. E um detalhe é que, para essas atividades acontecerem, antes dela tem que vir todo um estudo, que é o que nós estamos fazendo agora, de avaliação dos impactos que já estão ocorrendo nesses sítios, para pensar em estratégias de mitigação ou de eliminação desses impactos. E caso a atividade seja ligada ao turismo, por exemplo, pensar, prever nesse estudo quais são os impactos que essa atividade pode gerar, na medida em que ela for sendo implementada, e quais são as formas de mitigação desses impactos. Para aí sim o IPHAN autorizar a possibilidade de criação de uma estrutura, de uma trilha, ou de uma estrutura como foi no sítio Caititu. Como eu disse, o que faz preservar o patrimônio não é uma lei, não é uma instituição, não é uma placa. Então, partiu mais da comunidade local de acionar o IPHAN e ver como que poderia ser feito para preservar aquele sítio e criar uma estratégia de visitação. Então, ele é um modelo, é o único sítio na APA, com exceção desse que foi citado do Taquaraçu Grande, que ainda não está sendo implementado, mas está sendo criado. É o único sítio já que recebe turistas de toda a região do Tocantins, de todo o Tocantins, de fora do Tocantins, de forma controlada.
Então, é muito caro para fazer a restauração, muito caro. Daí a importância de você, toda vez que for realizar alguma atividade relacionada, que estejam relacionadas aos sítios, é preciso que se faça esse estudo anterior, porque você evita, além de perder um patrimônio, que porventura, se você não pensar nessas estratégias de preservação, você pode também gerar muito mais prejuízo no futuro, porque para a restauração de um sítio, você gasta muito dinheiro. Então foi um projeto que não foi barato e para sua restauração, e também não foi barato para criar a estrutura lá, que demandou. A fiscalização é muito difícil de ocorrer. Primeiro, que o órgão que fiscaliza é o IPHAN, o sítio arqueológico. Então, a equipe é muito reduzida e o acesso aos sítios são difíceis. E o que acontece na APA é que os sítios que estão no contexto desses mirantes, quase todos eles estão degradados. Inclusive, alguns painéis não têm mais condição de serem restaurados por conta desse acesso. A primeira vez que eu fui no Limpão, tinham várias pessoas ali no Limpão, e muitas delas estavam inclusive vindo de sítios rupestres, ali do contexto, que é um sítio de muito fácil acesso. O primeiro passo que esses órgãos precisam fazer, além de visitar, como eu disse anteriormente, que o Ministério Público fez, é tentar impedir o acesso, por enquanto, para que a gente possa pensar de uma forma conjunta como que esse sítio pode ser acessado sem ser danificado. Uma primeira coisa, por exemplo, a gente não pode pisotear o solo, onde o sítio está, porque a gente tem ali presença de outros materiais arqueológicos, podem ser restos humanos, restos de materiais líticos, cerâmico, de fogueira. Fogueira é muito difícil de ter na superficialidade, porque o próprio incêndio que ocorre ano a ano, mas em profundidade a gente pode achar. Para poder, junto com a análise do próprio sítio desses materiais, a gente tem ideia de datas, de repente esse material arqueológico que está no solo é posterior à criação desse painel. Então, todos esses dados, com o acesso fácil das pessoas, o pisoteio de animais, como o gado, por exemplo, e de pessoas, né, de forma descontrolada, você vai perdendo esses vestígios. E, principalmente na seca agora, as pinturas elas ressecam, como tudo resseca no cerrado, e as pinturas racham. E há casos em que as pessoas passam a mão sobre a pintura e as pinturas caem. Então, coisas simples assim têm ocorrido com certa frequência nos sítios, nas pinturas. Então, eu acho que o primeiro passo que os órgãos fiscalizadores precisam fazer é tentar, de alguma forma, impedir intensificar a fiscalização, porque é difícil eles estarem presentes. Se eles não estão presentes, não tem como, mas criar estratégias de fiscalização. A gente tem, por exemplo, medo de divulgar esse conhecimento, a localização desses sítios, etc., sem criar esse trabalho de sensibilização, porque a conscientização todo mundo já tem, né? Mas a sensibilidade de entender que aquilo é importante, que eu não posso destruir, etc., se para mim não é importante, mas ele é importante para outras cadeias da sociedade, outros grupos sociais, outras instituições, enfim. A primeira fase da pesquisa arqueológica de campo, seja para o sítio lítico, para o sítio cerâmico ou o sítio rupestre, a gente faz o trabalho de prospecção. A prospecção e aí na prospecção a gente tem também fases, que é o momento em que a gente faz esse trabalho de educação patrimonial prévio, a gente conversa com os interlocutores locais, nós nos apresentamos a eles, falamos sobre o projeto, o que nós vamos desenvolver, o que é que nós buscamos, desde 1999 nós nunca tivemos um conflito com o proprietário de uma fazenda ou de uma chácara. Por quê? Geralmente é por falta de conhecimento que gera esses conflitos. Às vezes, quando a gente vai fazer uma escavação, eles pensam que a gente vai retirar ouro de sua propriedade, que a gente está enganando eles, ou que a gente vai intervir a propriedade dele, impedir que ele use a propriedade dele, que ele vai ser desapropriado, entendeu? Então, a gente faz esse trabalho inicial de prospecção. Inclusive, nessas conversas iniciais é quando a gente obtém algumas informações importantes de locais com possibilidade de ocorrência de sítios arqueológicos ou de vestígios arqueológicos. Então, a gente não teve conflito. Agora, quando ocorre conflito, a gente observou casos com outros pesquisadores, outras instituições de pesquisa, em que foi obrigado a acionar a Justiça Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para que ele conseguisse efetuar a pesquisa. E isso demora tempo, porque você tem que, não é só chegar e prender a pessoa, ou enfim, criar o conflito, aumentar ainda mais o conflito. É você tentar junto com essas instituições, criar canais de diálogo para poder realizar a pesquisa arqueológica.
E quando eles entendem que o sítio arqueológico não é impedimento para que ele use a sua propriedade, é até, no caso de sítio que a gente resgata, é até bom para ele, porque a área vai ser totalmente liberada, desde que ele tenha as licenças para, enfim, para fazer o que ele precisa fazer. No caso do sítio rupestre, eles estão em contextos que são difíceis de serem utilizados pelo agronegócio, por exemplo. Quando a gente faz a prospecção, a gente imagina algumas possibilidades no lugar onde a gente está fazendo a prospecção para identificar sítio rupestre. Por exemplo, fonte de água, possibilidade de acesso fácil à matéria-prima, como a rocha para produzir material lítico, seja um artefato de lança, uma planta de projétil, um raspador plano convexo, uma machadinha. Se tem possibilidade de coleta, porque eram sociedades caçadoras e coletoras, que viveram aqui há 10, 12 mil anos, então elas não eram sedentárias, então elas precisavam desse contexto. E também a possibilidade de abrigo, porque não adianta eu ter tudo isso e não ter a possibilidade de abrigo. Então, ali seria um lugar de passagem. Então não é uma regra que, havendo esses elementos, existam sítios rupestres. É preciso ter abrigo também para ele ficar ali, ou ele ou ela ficar por um período. E geralmente as pinturas rupestres acontecem na serra, onde tem um abrigo sob rocha, que são assim, o volume não chega a ser uma caverna, mas é uma saliência rochosa, em que você tem ali o abrigo da luz, do sol, de predadores, de outros grupos inimigos, ou cavernas. O que não quer dizer também que existam quando a gente encontra os abrigos, que houve caso de que a gente tinha todas essas características, mas quando a gente entrou no abrigo, na caverna, eram as urnas funerárias. O maior problema é a ação antrópica. Isso não tem... Porque a ação natural naturalmente ocorre, sendo redundante. E aí você tem são coisas possíveis de serem controladas, porque elas estão ali naquele lugar. Ela não é como o homem que mora, por exemplo, num condomínio em Palmas, num prédio, desce do seu apartamento, pega um carro, vai até determinado lugar, depois faz a trilha, causa o impacto que tem que causar e vem embora, e a gente não sabe quem foi, sabe que foi feito pelo homem. No caso do natural, a gente tem pequenos animais, como besouros que fazem moradias em cima da pintura, João de Barro, tem as incidências salinas, que são mais de ordem química, fungos também é muito comum atacar as pinturas rupestres. Então isso é mais fácil de a gente identificar e controlar. E também tem casos em que algumas plantas parasitas se alojam sobre as pinturas e aí vão tomando o espaço. E quando a gente detecta isso de uma forma preventiva, é muito possível que haja a eliminação desse impacto e a preservação do sítio. O maior problema hoje é de ordem antrópica. Hoje viemos conhecer o Morro do Homem, um local conhecido por ter diversas inscrições rupestres. Porém, essas inscrições acabam se confundindo com as pichações deixadas pelos visitantes mais desinformados. Esse local fica a mais ou menos 140 quilômetros de Palmas, sentido a Novo Acordo. O nome Morro do Homem é devido à lenda que conta que há muito tempo atrás, 2 homens se esconderam aqui, né, nessa caverna em um dia de chuva. E um deles comentou com o outro que nesse local nem Deus poderia enxergá-los. E aí, em seguida, caiu um raio
e matou um deles. Já existe a degradação do tempo, das chuvas, das eventuais queimadas, então o que a gente puder evitar de deixar como degradação, é importante que a gente evite. Para quem tem interesse em conhecer esses locais com essa carga histórica tão importante para o nosso Tocantins e para o nosso país, é importante ressaltar que você tenha alguns comportamentos, né? Ou que não tenha alguns comportamentos. Um exemplo disso está aqui atrás, né? Que foi pichado, não só pichado, como tem também nomes gravados, né? Essa rocha, ela tem uma facilidade muito grande para que você consiga gravar, consiga grifar. E não é o interessante, né, pessoal? O importante é preservar ao máximo, né, a nossa história, não degradando, não deixando o nome, não deixando o telefone. São anos de história, né? Então, a cada toque, a cada gravura, a cada degradação, a gente perde, assim, bastante. Então, não vamos tocar. O projeto surgiu quando a Bárbara estava na sala de aula, no primeiro andar, e ela olhou para a serra e pensou: ali tem tanta riqueza, tanta coisa que precisa ser explorada, estudada, pesquisada, e a gente sabe que tem poucos estudos, poucos relatos de estudos de pesquisadores que trabalham com a conservação das pinturas rupestres no Tocantins. E nós temos vários sítios arqueológicos, várias coisas para as pessoas visitarem, e elas já visitam, elas já têm interesse, mas nós não temos um estudo ainda mais aprofundado dessas pinturas, e aí a ideia surgiu dessa forma. E a Bárbara e a equipe dela fizeram um trabalho incrível. Tem um acervo fotográfico bem bacana. Nós não fomos ainda em muitos sítios, mas pretendemos continuar, terminar, pegar mais sítios do Tocantins e mostrar para vocês que tem muita coisa bonita para a gente ver. Sim, e também tem a proposta de trazer um material que possa, para que as pessoas que assistam possam se identificar. E aí, a partir dessa identificação, começarem a preservar, a conservar, ter outro tipo de postura ao visitar esses lugares, né? Porque alguns estão de mais fácil acesso, outros nem tanto, mas, inevitavelmente, os de fácil acesso acabam, né, sendo depredados por pessoas que acabam não tendo essa postura, que não têm o conhecimento, que não se identificam, que não percebem aquilo como parte da sua história, e aí acabam tendo qualquer tipo de postura, e não é legal, né? Então, o projeto também traz esse viés, né, de estudo e essa proposta mesmo, de trazer algo que as pessoas se identifiquem, e aí, a partir dessa identificação, conservem. É isso, e a gente sabe a importância dessas pinturas para o Tocantins relacionado ao turismo, à visitação turística. Alguns desses lugares já há visitação, principalmente nos lugares que são privados, nesses sítios que são privados, e a gente vê a importância do turismo para ajudar nessa conservação. Quando as pessoas conhecem, elas se identificam, elas veem a importância que aquilo tem, a importância cultural também, a importância histórica, elas acabam conservando mais e dando mais valor mesmo, né, a esse tipo de arte. E a gente está falando muito no nosso projeto sobre conservação. Então, acho importante ressaltar a diferença entre conservação e preservação. Quando a gente fala em conservação, segundo as leis brasileiras, a gente tem que pensar em usufruir daquele local, daquele espaço, porém de forma racional, utilizar, porém manter aquele lugar para as futuras gerações também conseguirem visitar o ambiente da forma com que ele é hoje. Quando a gente fala em preservação, já é um pouco mais complicado, porque a gente mantém a intocabilidade daquele local, é preservar de forma com que as pessoas não entrem, não mexam, não alterem aquele meio ambiente. É importante também entender que no momento que tem influência humana, mesmo que você só vá e passe ao caminhar, ao estar ali, você já está tirando o viés da preservação, e aí o que você está fazendo a partir dali é para conservar, né? Toda a consciência que você leva para essas visitas, para esses locais, é em prol da conservação, porque a preservação já foi no momento que você
como vida humana, como pessoa que não faz parte ali daquele local, já tira todo o conceito de preservação e aí a partir daí você está conservando. Então, assim, inclusive no próprio documentário, em algumas cenas a gente vê, assim, até de ficar chateado, né, zangado, porque você percebe que em determinados locais, os de mais fácil acesso, tem depredação, né, tem falta de consciência do pessoal, lixo, pessoas que escrevem, pessoas que deixam mensagens, assim, nome, telefone, e isso assim, é triste, né, para quem tem a consciência, para quem trabalha com isso, é triste, porque as pessoas vão para um local desse, que é um local que você tem que apenas apreciar e tem que tomar o máximo de cuidado possível para deixar o menor nível de impacto, e as pessoas ultrapassam todos os limites e chegam, inclusive, a escrever, acharem uma boa ideia escrever, colocar os seus nomes, seus telefones. Então, assim, a expectativa também desse documentário é levar para as pessoas mais novas uma fonte de informação documental para que elas entendam e no momento que elas tiverem oportunidade de visitar esses locais, elas cheguem com uma outra postura, né? E isso tem que acontecer desde da galera mais nova e também dentro da escola, né? Dentro das universidades, que eu acho que é um local de mudança, né? De comportamento, mudança cultural, mudança de postura. Exatamente. E vocês vão perceber no documentário que alguns locais, principalmente os locais que são privados, já tem uma preocupação maior. Tem plataforma, tem escada, as pessoas são orientadas a cuidar daquele sítio, daquela arte, né? Mas, infelizmente, os locais que são abertos, que as pessoas podem visitar a hora que querem, como querem, infelizmente, a depredação, as pichações são maiores mesmo. E a gente fica bastante chateado com isso. Mas nós percebemos também que o turismo arqueológico principalmente, ele está contribuindo para a conservação desses espaços, né? E principalmente quando eles querem que o turista vá, que o turista dê valor, que o turista conheça a nossa história, né? Infelizmente, né? Porque assim, o ideal seria, mesmo nos locais de livre acesso, as pessoas já terem esse tipo de consciência, mas não dá para esperar isso, né? Então, de fato, tem essa discrepância dos lugares privados para os lugares mais abertos. Porém, assim, acredita-se, né, que quem sai da sua casa para visitar esse tipo de local deveria ter um determinado tipo de consciência, de carinho, de trato, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Esperamos mudar isso, né? Inclusive com o documentário, mas é uma caminhada, é uma jornada aí que a gente tem que fazer e tem que seguir, né? Que faz parte dos papéis que englobam, né, o turismo. Então nós gostaríamos muito de agradecer aos nossos parceiros, os professores que deram magníficas entrevistas, eles são especialistas no assunto e contribuiu bastante, enriqueceu bastante o nosso documentário. E também aos empresários que abriram os seus locais, os seus sítios arqueológicos para nós fazermos as pesquisas, né? Nós temos alguns outros sítios para serem visitados ainda e a gente espera que daqui a um tempo nós consigamos continuar e ampliar mesmo o número de sítios visitados e pesquisados. Para fechar, né, assim, esperamos que quem tem assistido o documentário até aqui leve consigo uma outra perspectiva, uma outra visão a respeito das pinturas, a respeito de conservação, a respeito de preservação, a respeito da nossa história e que possa ser mudado, né, de pouquinho em pouquinho, toda a postura e o entendimento a respeito dessas pinturas, dessas gravuras e desses sítios.